Vamos começar mais uma live. Já estamos ao vivo falando aqui para o Instagram, já estamos ao vivo falando aqui para o YouTube. Um minutinho hoje de atraso, mas não tem problema, né? Estou perdoado, afinal de contas, todos os dias a gente tem feito lives aqui sobre jornalismo esportivo, sempre sobre um assunto diferente. Hoje a gente vai tratar de um assunto para lá de polêmico, mas um assunto que eu tenho certeza que interessa a todo mundo. A gente vai falar sobre o que esperar do mercado em termos de remuneração no jornalismo, salário, din-din, o que a gente pode esperar a respeito de remuneração. A gente vai falar nessa live de hoje. A gente está na pré-temporada do jornalismo esportivo, é isso mesmo. Quem está acompanhando agora, todos os dias eu tenho feito lives a respeito de algum assunto de jornalismo. Então eu já falei aí sobre qual é a principal técnica para se destacar, como se destacar numa cidade pequena, já falei sobre tanta coisa que eu já nem lembro mais. Enfim, e hoje eu vou falar sobre a remuneração dentro do jornalismo. Então você pode chegar, eu sempre gosto de responder algumas perguntas no final, você vai chegando, vai dando aquele toque para o seu amigo que gosta de jornalista, você sabe que curte, vem para cá também, sei que tem muita gente no YouTube aqui entrando, né? Bora para mais uma aula, aqui no Instagram também a galera tá chegando, então vamos lá, gente. Isso é uma pergunta que muita gente me faz quando alguém vem conversar comigo sobre jornalismo, porque é um assunto que interessa realmente todo mundo, né? Gustavo, o que eu posso esperar em termos de remuneração dentro do jornalismo, né? O que o jornalismo pode me proporcionar em termos de remuneração? Paga bem o jornalismo? Não paga bem? Gustavo, um tio de um vizinho, do primo de um amigo, de uma rádio do interior, me falou que o jornalismo paga muito mal, que não vale a pena seguir essa profissão, não quero, vou desistir e tal. E aí a galera vem me perguntar o que realmente esperar em termos de remuneração no jornalismo. Então vamos lá, vamos responder essa pergunta. Galera, quem me acompanha já há algum tempo, já ouviu que eu já contei essa história, eu acho que vale a pena eu contar de novo. Quando eu estava para começar no jornalismo, eu fiz alguns testes e tal, não passei nos primeiros testes que eu fiz, e aí eu quase desisti da profissão de jornalismo, né? Quase larguei tudo e tal, não queria mais, enfim. E aí, por quê? Um dos motivos que eu quase desisti do jornalismo quase não levei adiante minha profissão. Porque muita gente me falava isso lá atrás. Gustavo, não faz jornalismo, porque jornalismo paga muito mal, você não vai ser bem remunerado, você vai trabalhar bastante, vão te pagar pouco e tal. E eu acreditei nisso. Eu era um jovem, tinha 17 para 18 anos, não conhecia nada do mercado, estava querendo dar os primeiros passos dentro do jornalismo e acreditei. Acreditei que o jornalismo realmente era uma profissão que não ia me remunerar de acordo com o que eu achasse que pudesse me remunerar, que era eu poder sustentar minha casa, poder fazer as viagens que eu sonho em fazer, ter uma família e tal. E aí eu quase desisti, estava chegando em casa, prestes a falar para minha família que eu estava desistindo, né, do jornalismo, quando eu cruzei com um vizinho meu na garagem do meu prédio, ele notou que eu estava um pouco cabisbaixo, ele falou, o que aconteceu e tal. E eu falei assim, cara, vou desistir do jornalismo, cara, vou desistir, acabei de fazer um teste, agora não passei, e outra, estão me dizendo que paga muito mal, que o mercado é muito fechado, eu vou desistir, vou fazer outra coisa. E ele me falou assim, Gustavo, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não conheço exatamente como é que é o mercado de jornalismo, não trabalho com isso e tal, mas uma coisa eu posso te garantir. Nenhum bom profissional fica muito tempo fora do mercado. E nenhum bom profissional ganha mal. Eu era novo, como eu falei, guardei aquelas palavras, acho que esse meu vizinho nem sabe o quanto que ele me ajudou. Eu nunca cheguei a dizer para ele o quanto que ele me ajudou. Mas ali, naquele momento, eu pensei assim, cara, ele tem razão. Nenhum bom profissional ganha pouco e nenhum bom profissional fica sem emprego. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu, Gustavo, eu tenho que ser o melhor profissional que eu puder ser ao longo da minha carreira. Então, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Eu tenho que me preparar. Eu tenho que ser o melhor profissional que eu posso ser. Eu vou ser o melhor jornalista esportivo do Brasil? Não sei, mas eu tenho que ser o melhor que eu, Gustavo, consigo ser. E aí eu comecei minha preparação, comecei a me preparar bastante, comecei a aprender as técnicas e tal, consegui entrar no mercado e fui desenvolvendo a minha carreira.
Obviamente que no início ganhava salário de estagiário, obviamente que no início ganhava salário de recém-contratado, mas eu sempre fui tentando ser um passo a mais, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, até que eu consegui atingir determinados objetivos e consegui atingir um determinado padrão salarial. Por que eu contei essa história para vocês? Porque muita gente vai falar para vocês a respeito de salário de jornalismo, que o jornalismo paga mal, que o mercado é ruim, que ganha pouco, que trabalha muito e tal. E eu quero que vocês parem para olhar e analisar a pessoa que vai falar isso para você. Primeiro, essa pessoa é profissional de jornalismo? Primeiro ponto. Às vezes o cara nem trabalha com jornalismo e nem conhece e fica dando conselho e pitaco para quem está começando. Para desestimular mesmo, para fazer com que você desista. Segundo, se esse cara for de jornalismo, trabalha na profissão de jornalismo esportivo, o quanto que ele se empenha, o quanto que ele atingiu os objetivos dele, o quanto que ele procura ser um bom profissional acima de tudo. Ah, mas eu estou há 20, 30 anos no mercado. E o quanto você nesses 20, 30 anos tentou ser melhor, tentou ir para frente, tentou ganhar mais. Porque assim, gente, muita gente quer ganhar mais, muita gente quer ganhar bem, mas pouca gente está disposta a pagar o preço para ganhar bem, a fazer o processo para ganhar bem. E é isso que você tem que ter em mente. Se esse cara que está falando para você que o jornalismo paga mal, que o jornalismo isso, aquilo, quanto que esse cara pagou o preço para hoje estar ganhando bem? Quanto que esse cara ralou? Ou para ele tá lá numa rádiozinha lá, não sei aonde, tal, tá bom, tá ali aparecendo e tal. E aí é fácil, o jornalismo paga mal, sim. E você? O que você fez para ganhar bem? O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que está na sua mão. Para começar, que a expectativa salarial é uma questão muito particular, né? Para muita gente, o que um salário é bom, para outros é ruim, para alguns, o que é ruim, para outros é bom. Uma questão muito particular. O que eu quero dizer é que está na sua mão ganhar bem ou mal, está na sua mão ser bem remunerado ou não. Você tem que se empenhar ao ponto de chegar a um determinado patamar que você diga, não, agora eu estou ganhando aquilo que eu acho que eu mereço. Ou não, isso aqui para mim tá bom, eu vou ficar por aqui e tal e tal. É claro que o início é difícil. Eu não vou mentir para você, você vai entrar no jornalismo ganhando 10 mil reais, 15 mil reais. Não vai, você vai ralar. É claro que o início do processo é complicado para você dar os primeiros passos. Mas o que eu quero dizer para você é que há um caminho possível para você chegar a grandes salários. E muito possível. Eu conheço gente no jornalismo que ganha 5 mil reais. Mas eu conheço gente no jornalismo que ganha 100 mil reais. Conheço. Ah, Gustavo, mas são um ou dois. Tá bom, são um ou dois, mas primeiro que não é um ou dois, é mais que isso, tá? Depois, porque são poucos, sim, são poucos, mas esses caras mostram que é possível. Se a gente pegar, por exemplo, um universo de jogadores de futebol, todo mundo fala assim, jogador de futebol ganha muito bem, né? E é verdade, jogador de futebol ganha muito bem. Quantos ganham muito bem? São muitos ou são poucos? São muito poucos os que ganham bem. A maioria dos jogadores de futebol é muito mal remunerada, pros padrões do futebol. Mas a maioria é muito mal remunerada. Mas poucos ganham bem, ganham muito bem. E esses que ganham muito bem são os que inspiram a maioria das pessoas, ou a maioria dos jovens que querem jogar futebol hoje. Todo mundo tem o salário do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar? É claro que não. Nem todo mundo tem o salário dos jogadores que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. E muito poucos têm salário dos que jogam a Série B do Campeonato Brasileiro. Muito poucos. Mas os que ganham inspiram aqueles que estão querendo começar. Por quê? Porque eles mostram que é possível. A mesma coisa acontece no jornalismo. São talvez poucos que ganham assim muito bem, coisa de 200, 300 mil reais. São poucos, mas é possível. São muitos que ganham ali numa faixa entre 25, 30, 15 mil reais. E são alguns, aqueles que resolveram parar ali na faixa etária dos 5, 10, paciência, cada um sabe aonde tem que parar e aquilo que é melhor para você. Gente, em todas as profissões tem os que ganham bem e todas as profissões tem os que ganham mal. Você não vai começar nenhuma profissão ganhando rios de dinheiro. Nem um dentista, nem um médico, nem um advogado ganha rios de dinheiro nisso da profissão. Mas você precisa estar sempre se qualificando, sempre se empenhando até ganhar bons salários. Gustavo, mas não está na minha mão porque depende da empresa. Não mais. E agora eu quero que você preste muita atenção, porque isso é muito importante. Talvez há 10 anos atrás, 5 anos atrás, o profissional de jornalismo podia dizer assim, não depende só de mim o salário, porque depende da empresa. Hoje não mais. Hoje você pode ganhar, hoje está na sua mão
Estar empregado está na sua mão ganhar bem ou mal. Como, Gustavo? Como é que isso pode ser possível? Gente, através disso que nós estamos fazendo aqui agora, através da internet. A internet hoje propicia que você exerça a profissão de jornalismo independente e que você ganhe dinheiro, bastante é relativo para muitos ou não, mas que você ganhe dinheiro sim através da internet. Eu tenho mais de um amigo, tá? Para você ter uma ideia, eu conheço pelo menos cinco, deve ter muito mais, mas eu conheço pelo menos 5 amigos meus íntimos que eu sei o salário, tá? Que ganham mais de 10 mil reais trabalhando na internet. Eu não vou falar quem são, porque eu não vou expor aqui o salário dessas pessoas. Mas só eu, Gustavo, conheço 5 profissionais que têm seus canais na internet e ganham mais de 10 mil reais. Gente, só da internet. Só da internet, contabilizando aí. Tem um que ganha 10 mil reais só do YouTube. Eu conheço outro que ganha mais de 10 mil reais só do Instagram. A gente está com uma conexão baixa aqui no Instagram, mas já voltamos aqui. Ou seja, você tem um caminho aí. E você nem depende mais de grandes empresas. E outra, esse salário que eu estou falando que eles ganham é só do canal deles de internet, YouTube, Instagram, Facebook e tal. YouTube, enfim. Eles têm outras rendas, porque eles chamaram tanta atenção na internet que algumas emissoras vão lá, chamam eles, contratam, eles fazem freelas e tal. Então, de uma remuneração só da internet, eles ganham mais de 10 mil reais por mês. 10 mil reais para algumas pessoas é muito dinheiro. 10 mil reais para outras pessoas é pouco dinheiro. Aí é uma questão de ponto de vista. Eu considero um salário, uma remuneração de 10 mil reais, uma boa remuneração. Uma grande remuneração. Você vive muito bem com isso. Agora, e outra, nem depende mais de uma empresa. Os caras ganham isso do YouTube, ganham isso do Instagram, ganham isso do Facebook, indo atrás lá dos seus patrocínios e tal, mas ganham, e é possível. Então, hoje em dia, nem tá só na mão das empresas pagar para você. Agora, é claro que se você trabalha num veículo, o salário vai depender da onde você trabalha, da região que você trabalha, da empresa que você trabalha, da função que você exerce, do quanto você empenha. É uma questão de variável. Por isso, quando muita gente me pergunta, Gustavo, quanto é que eu vou ganhar no jornalismo e tal? Cara, depende de uma série de variáveis, né? Obviamente, se você vier para um grande centro como São Paulo, sei lá, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, tem grandes centros de comunicação, a tendência é que seu salário seja um pouco mais alto. No momento que você foge de grandes centros, a tendência é que o salário seja um pouco mais baixo, mas também o custo de vida é mais baixo. Mas também você pode, em cidades pequenas, exercer mais de uma função. Já dei aqui vários exemplos, por exemplo, do Taylor. O cara trabalha em 2 rádios e vende podcasts. Olha a sacada que ele teve. O cara vende podcasts para a região do Espírito Santo, de jornalismo esportivo. Ou seja, se as 2 rádios hoje não quiserem mais contar com o trabalho dele, ele ainda tem uma terceira fonte de renda, que é o podcast. Você pode freelar em várias webs rádios, webs TVs, e isso vai proporcionando uma renda maior para você. Essas pessoas que eu falei são só remuneradas. Cara, tem um que ganha quase 4 mil dólares do YouTube. Quanto é que está o dólar hoje? Multiplica aí pelo que está o dólar hoje. Olha o salário que o cara ganha. Só do YouTube. Ele trabalha também com uma TV e ele faz vários outros freelas. Então, só do YouTube ele ganha 4 mil dólares. Isso não é um bom salário para você viver. E aí vem um neguinho buzinar na orelha de vocês e dizer assim, ó, Gustavo, o jornalismo paga mal, Gustavo, o jornalismo não sei o quê, e fazem as pessoas desistirem da profissão, desistirem do jornalismo, porque talvez elas não estão dispostas a se empenhar, a pagar o preço, a ir para cima, a colocar a cara para bater, a aprender técnicas, a se renovar. Porque muita gente que eu falo, jornalista do passado, e não tem nada a ver com idade, tá? Jornalista do passado não tem nada a ver com idade, mas muito jornalista do passado não se renovou, não renovou a linguagem, não renovou as técnicas, não sabe hoje usar, por exemplo, uma internet, e aí o cara fica, não, o jornalismo está acabando, o jornalismo paga mal, o jornalismo é isso ou aquilo, não tem mercado para todo mundo. Como que não tem mercado para todo mundo? O que a internet está fazendo? Olha a infinidade de mercados que surgiu hoje através da internet. Eu mostrei aqui na semana do Jornalismo Esportivo do Futuro, né, a websérie que eu fiz, Jornalismo Esportivo do Futuro, eu mostrei há pouco tempo atrás, olha o que surgiu aqui no Brasil, há cerca de 1 ano, a TV da Zone, que não existia, a Netshoes fez uma empresa que é a TVN Esportes,
Esses caras fazem um monte de esportes, inclusive futebol. Olha a infinidade de rádio webs. Eu conheço aqui a Rádio Web de Prima, a Rádio Futebol Online, a Rádio Craque Neto. É uma infinidade de rádios e TV, e web TVs que surgiram nesses últimos tempos e os caras estão trabalhando, velho. E não pensa que os caras estão fazendo jogo pequeno, não. Os caras estão indo para o estádio fazer jogo de Corinthians, jogo de Palmeiras, jogo de São Paulo. Eu esbarro com muitos. Volta e meia em determinados pontos ali de zona mista e tal, de gramado, coletivas. Os caras vão para o campo e trabalham. E fazem jornalismo. E vão atrás dos seus patrocínios e conseguem empregar, às vezes, 3, 4, 5 profissionais. Isso existia alguns anos atrás? Isso não existia. E aí os caras vêm dizer o seguinte: Gustavo, mas o jornalismo está acabando. Como que está acabando? E essas empresas que estão surgindo? E essas empresas estão empregando os profissionais? Né? O Diego aqui está perguntando, fala mais da dinâmica da jornada esportiva de rádio, destaque inicial, pré-jogo, coletivo, destaque. Falo sim, Diego. O Diego, inclusive, foi meu aluno, é um grande cara. Aliás, o Diego é um cara que trabalha numa rádio web e pode até dar o depoimento dele para vocês aí. O cara trabalha, velho, tá numa rádio web. Agora, e aí os caras vêm dizer que o mercado, que não tem mercado para todo mundo. Tem muito. Além desses mercados de rádios e TVs webs que você pode começar, você pode ter o seu próprio canal independente da internet. E, de novo, tá? Só eu conheço pelo menos 5 profissionais que ganham acima de 10 mil reais só com seus canais independentes. Gustavo, com canal independente? Sim, com canal independente. Canal dele, do YouTube, do Instagram, do Facebook. O cara vai lá, posta notícia, posta entrevista, posta comentário, recebe coisa daquele e ganha o salário. Então, hoje em dia, não vai atrás de piloto cego, que eu falo, né? Não vai atrás de piloto que não está enxergando lá na frente. Não vai atrás de piloto que não consegue enxergar o horizonte. Ou de um cara que não está muito bem por dentro do que está acontecendo, porque ele pode não te guiar para o lado certo. As pessoas que você tem que seguir são as pessoas que vão te guiar para o lado certo. E aí você acaba, às vezes, desistindo, e muita gente desiste, tá, gente? Porque eu ouvi dizer, Gustavo, porque eu conversei com um tio, vizinho, amigo, que tem um primo do interior que trabalha numa rádio, mas ele não é bem da rádio, ele conhece, de vez em quando ele faz participações, ele me disse que o jornalismo paga mal. E aí a pessoa acaba desistindo por um comentário daquele outro. E eu tô aqui mostrando para você, provando para você de que existe mercado sim para você trabalhar, e um mercado grande, e que você pode sim trilhar uma carreira bem remunerada através do jornalismo, e através do jornalismo, inclusive o jornalismo independente. Agora, claro que isso vai depender do seu esforço, claro que isso vai depender do seu conhecimento, claro que isso vai depender do quanto você está disposto ou disposta a se renovar a todo momento, a trabalhar. Agora, tem cara que quer trabalhar aí, tem gente que quer emprego, mas não quer trabalho. Né? O cara não está disposto a trabalhar. E aí fica reclamando do mercado, fica dizendo que paga pouco. É uma questão que muita gente vem conversar comigo, me preocupa muito essa questão hoje em dia, do salário, do emprego, me preocupa muito essa conversa que o jornalismo está acabando. E se você for ver, muito dos que falam que o jornalismo está isso ou aquilo é baseado na realidade, talvez, das grandes empresas. Né? As grandes empresas de comunicação hoje estão vivendo realmente um baque. Mas por que essas empresas estão vivendo realmente um baque? Já parou para pensar? Por que essas empresas de comunicação hoje não estão com tanto poder para cima do profissional? Justamente porque está vindo aí um mercado muito forte de um mercado independente, através de internet, através de YouTube. Gente, meus sobrinhos mais novos, eu tenho um sobrinho de 6 anos e uma sobrinha de 2 anos, eles não sabem nem o que é televisão. Eu falo para eles, o titio trabalha na TV, sabe o que eles fazem? Tá. Aí eu falo para eles assim, vamos ver um negócio no YouTube? Eles ficam malucos. Porque a nova geração é a nova geração do YouTube, é a geração do Netflix, é a geração de que não espera nada acontecer, de que quer ver as coisas no momento que está ali acontecendo, na hora que quer. Olha o mercado que você tem pela frente, olha o mercado que você pode pegar essa geração através do YouTube, através de uma rede social, que é onde essas pessoas hoje estão ligadas. Né? E aí, claro, as grandes empresas acabam sofrendo alguns baques, porque elas estão perdendo muito da sua audiência para esses canais independentes. Então, olha a oportunidade que você tem aí na mão. Algumas pessoas já se deram conta disso. Algumas pessoas já se deram conta de onde é que está a atenção, onde é que estão a atenção das pessoas.
na internet. Então, estão fazendo jornalismo na internet. Estão se dando muito bem. Inclusive, as grandes emissoras também estão migrando muito para a internet. A Fox Online, o canal que eu trabalho, o canal da Fox na internet é fortíssimo. Tem milhões de acessos todos os dias. É fortíssimo. Por que você acha que a Globo está toda hora fazendo propaganda para o Globoplay, né, que é a plataforma aí de uma espécie de Netflix através da internet da Globo? Justamente por isso. Então, assim, você tem uma grande possibilidade, não só atual, de um mercado que já começou, mas muito também de perspectiva para o futuro, de você desenvolver algo independente através da internet e de você ganhar bastante dinheiro com isso. Tá? Eu considero 10 mil reais por mês um bom salário. Se você não considera, você, não sei, você tem que ver aí a sua expectativa ou tentar trabalhar para ganhar mais do que isso, mas eu conheço uma gama de profissionais que através da internet ganham um salário de 10 mil ou superior a isso, tendo um canal independente na internet de jornalismo. Tá? Vamos lá, vamos responder algumas perguntas. Olha, o Jair Ferreira está perguntando se eu sou gay. Não, não sou. Mas não tenho nada contra, Jair. Você tem alguma coisa contra? Se você tiver alguma coisa contra, só lamento para você. Eu não sou e também não tenho nada contra isso, tá? Um abraço para você, velho. Faça uma pergunta aí sobre o jornalismo e de preferência uma pergunta inteligente, tá, cara? Porque essa aí não foi. O Pedro Lucas, o jornalismo dentro de um clube esportivo é um mercado? Sim, é um mercado. O jornalismo dentro de um clube esportivo é sim um mercado para você trabalhar. Tem, por exemplo, a Rádio Web Galo, tem a Rádio Inter, tem a Rádio Grêmio, tem uma rádio que eu acho que é a Rádio Pachola do Grêmio, que transmite jogos também. Então é sim um mercado dentro de um clube, sim. Você pode desenvolver através dentro de um clube aí e tal, você pode desenvolver um trabalho, sim, e existem muitos profissionais que estão trabalhando junto a isso, sim, estão transmitindo jogos, estão ganhando bem através das rádios dos clubes, né? É uma possibilidade muito grande e assim, hoje em dia há uma aceitação muito grande que o Corinthians tem, acho que todos os clubes hoje têm uma rádio oficial do clube, e você pode inclusive fazer uma rádio não oficial, mas daquele clube. Se eu não me engano, em Belo Horizonte tem a Rádio Web Galo, que ela não é ligada ao Atlético Mineiro, mas é uma rádio do Galo, né? Tem um site, por exemplo, aqui em São Paulo, o site Meu Timão, que é um site que não é ligado ao Corinthians, tá? Mas é um site que dá notícias do Corinthians. É um site que assim, não é oficialmente ligado ao Corinthians, mas é um site que dá notícias do Corinthians. Então tem muitas dessas emissoras assim, independentes, mas que tratam só de um clube. O Jair está pedindo desculpa. Não, você não precisa pedir desculpa, não, Jair. Não fiquei nada ofendido com a sua pergunta, não. Fica tranquilo. Eu só não sou gay. Você perguntou se eu era, eu disse que não, mas não estou nada ofendido com a sua pergunta. Mas, cara, se for uma brincadeira, não brinca com isso, porque tem muita gente que pode se sentir ofendido e não é o objetivo aqui. Nossa live é de jornalismo esportivo, tá? Mas tá tudo bem, não fiquei nada ofendido com a sua pergunta, não. O Jogo a Jogo aqui pelo YouTube, seria uma coisa legal tentar falar mais sobre esportes não tão populares no Brasil, como rugby, cricket, squash, etc. Enfim, é uma possibilidade o Jogo a Jogo. Você não colocou o seu nome aí, mas é uma possibilidade. Você, de repente, pegar um público, né, que não é só o público do futebol, e de repente você consegue, através disso, ter enfim, um direcionamento aí. Eu acho que é uma possibilidade, sim. Um canal independente, você vai ter que ralar mais, tá? Por alguns motivos. Quando você quer ter um canal que não é um canal de futebol, por exemplo, a gente fala futebol porque o futebol é o esporte que mais, né, tem aceitação no Brasil. Mas um canal que não é de futebol e de outros esportes, o Vinícius que fez a pergunta, que é de outros esportes, você vai ter que ralar mais. Primeiro, porque o público aqui no Brasil é menor, né? Porque você não tem tanta informação que você consegue achar sobre aquele determinado esporte, então passar aquela notícia adiante é um pouco mais complicado. Você vai ter que ter a linguagem propriamente desses esportes,
porque um esporte determinado ele tem uma linguagem própria e o público gosta que você fale aquela linguagem daquele esporte. Então você tem alguns caminhos aí um pouco mais complicados, mas é extremamente possível. E se você conseguir conquistar aquela audiência, cara, que essa audiência fica muito fiel. Então se você conseguir para um lado de um outro esporte, que você consiga conquistar aquela audiência, é um ótimo caminho. Você consegue crescer o seu canal e você fideliza aquela sua audiência. É uma experiência bastante boa aí, tá? Vamos responder mais uma aqui. O Diego disse para não esquecer a pergunta dele. Pergunta de novo aí, Diego, por favor. O Gramárias 8877. Quando você irá perguntar ao jogador ou técnico, você marca um papel e vem... como é que é aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Quando você irá perguntar ao jogador, um técnico, você marca em um papel ou vem à mente a pergunta? Normalmente, cara, você tem que, quando você vai para uma entrevista, tem que estar sempre muito bem informado. E quando você está muito bem informado, surgem perguntas, né, para você. Se você vai fazer, aí é uma diferença entre a entrevista coletiva e a entrevista individual, né, a entrevista exclusiva que a gente chama. Quando você vai para uma entrevista exclusiva, é bom que você leve algumas perguntas preparadas para que não falte perguntas. Então você leva lá, anota algumas perguntas para fazer para o seu entrevistado. Na entrevista coletiva, normalmente você tem às vezes 1, 2, 3, máximo perguntas para fazer, então você não precisa escrever propriamente, as perguntas elas vão surgindo. E é muito legal que você preste atenção nas respostas, porque da resposta do seu entrevistado pode surgir também muita pergunta legal, tá? Já volto aqui para o YouTube, vamos dar uma atençãozinha aqui para o Instagram aí, rapaz, Instagram com baixa qualidade. Berton, é possível aumentar a remuneração trabalhando na mesma empresa, fazendo a mesma carga horária? Cara, para você trabalhar, para você aumentar o seu salário dentro de uma empresa, você tem que dizer para aquela empresa que você pode dar mais para ela do que ela espera de você. Aí a empresa aumenta o seu salário. Nenhuma empresa, em lugar nenhum do mundo, em nenhum segmento, vai aumentar o seu salário porque ela é boazinha. Aí vamos aumentar o salário desse profissional porque nós queremos dar um presente a ele. Às vezes até acontece, mas, cara, é muito raro. Tá? Quando é que uma empresa aumenta o seu salário? Quando ela enxerga um valor em você de que você pode dar mais por aquela empresa, fazer mais por aquela empresa e você é merecedor daquele salário que eles vão aumentar. Aí eles aumentam o seu salário. Tá? Então, assim, se você trabalha numa empresa e você quer aumentar o seu salário, mostre para aquela empresa que você pode exercer mais de uma função, que você está pronto para qualquer situação, que se a empresa precisar de você, ela pode contar, que você em determinados momentos, insubstituível, mas importante e fundamental para que aquela empresa cresça, aí o seu salário realmente vai aumentar. Aí você pode chegar e até pedir um salário. Eu sou fundamental para essa empresa. Essa empresa pode contar comigo. Então, eu mereço um salário maior. Aí você consegue. Tá? Deixa eu ver a pergunta do Diego aqui, que estava na fila. Ele pede para falar da dinâmica de rádio nas jornadas esportivas. Técnicas de destaque inicial, ritmo de voz, hora, escalação, destaque final, a parte técnica mesmo. Diego, a nossa live hoje é sobre remuneração no jornalismo, tá? Até fugi aqui algumas perguntas, mas vamos fazer uma live sobre isso, de repente até você participa da live comigo, você é um cara sensacional, mas eu posso falar sobre isso sim. É uma questão técnica, né? Ele pede para falar de entonação e tal, enfim, a gente pode fazer sobre isso, mas vamos fazer numa live. A live de hoje é remuneração no jornalismo, então as perguntas têm que ser mais ou menos sobre isso, tá? O João Bepelli, como conseguir contatos e assessoria? Sou seu aluno entrando no jogo, a gente fala sobre isso. Ter faculdade influencia na remuneração? O Murilo 13 está perguntando. Murilo, não influencia, tá? O que influencia na sua remuneração? Essa é uma boa pergunta do Murilo, tá? O que influencia na remuneração do jornalista? Basicamente, aquilo que eu estava dando na resposta anterior. O que vai influenciar na remuneração do jornalista é o quanto ele se torna fundamental e importante para aquela empresa. E é por isso que a sua preparação, ela é fundamental. E aí, quando você me pergunta sobre a faculdade, assim, não é a faculdade tal ou a faculdade X que vai aumentar ou reduzir o seu salário, e sim o quanto você aprendeu e o quanto você saiu preparado dessa faculdade. Isso vai influenciar no seu salário. É muito importante que você tenha isso em mente. Não adianta você achar que você fez a faculdade XYZ e, porque eu fiz essa faculdade, vou ganhar bem no mercado. Não tem nada a ver.
fazer faculdade XYZ não garante nem que você vai entrar no mercado, quanto mais vai basear o seu salário. O que vai basear o seu salário? A maneira como você vai sair dessa faculdade, o seu nível de preparo. E se você não sair preparado, você sequer pisa no mercado de jornalismo. Agora, se você sair preparado, você não só consegue entrar no mercado, como se você continuar se preparando e você se tornar importante e fundamental, você pode ter uma boa remuneração. Então é isso que vai basear o seu salário. É por isso que hoje, cara, eu conheço gente que ganha bem e ganha muito bem e nem formado em jornalismo é. Já dei aqui alguns exemplos. O Benjamin Bach da Fox não tem diploma de jornalismo e é apresentador da Fox, um dos maiores canais de esportes hoje do Brasil e do mundo. Tá? E ele ganha muito bem, obrigado, sim, por ser um dos principais apresentadores da emissora. O Alex Escobar da Globo. Você acha que ganha pouco? Ele é apresentador, ele é narrador. E ele não tem faculdade de jornalismo. Então não é a faculdade que vai basear o seu salário, é a maneira com que você se prepara na sua vida, não só dentro da faculdade, mas na sua vida como um todo, como jornalismo. Tá? Se eu fosse depender da faculdade que eu fiz para basear a minha remuneração, eu estava perdido. Eu ia chegar no meu chefe e falar assim, chefe, eu acho que eu mereço ganhar 20 mil reais porque eu me formei na PUC do Rio Grande do Sul. O cara vai dar risada da minha cara. O que eu tenho a ver com isso que você se formou na PUC, na URGS, sei lá qual é a faculdade que você quer dizer aí, na Federal do Rio de Janeiro, na Federal de São Paulo, na USP. Agora, o que eu posso dizer para o meu chefe? Chefe, eu sei narrar, eu sei fazer reportagem de TV, eu sei fazer rádio, eu sei comentar. Se você precisar de um programa, conta comigo. Se você precisar de um repórter que faça uma cobertura internacional, conta comigo. Se você precisar disso, aquilo, outro, conta comigo. Aí ele vai dizer, opa, esse profissional me interessa e eu não quero perder esse profissional. Para não perder um profissional, o que a empresa faz? Remuneração boa. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, gente, é o seguinte, se você fizer o que a maioria faz, o seu salário vai ser baixo. Se você fizer o que a maioria não faz, o seu salário vai ser alto. É matemático isso. Se você for na média de todo mundo, você vai ganhar um salário médio. Se você fizer aquele trabalhinho que todo mundo faz, seu salário vai ser baixo. Agora, se você for um jornalista extraordinário, fizer aquele trabalho que ninguém faz, seu salário vai ser alto. Não tem como fugir disso. Isso é em qualquer profissão da nossa vida. É em qualquer mercado da nossa vida. Você tem que fazer um trabalho diferente dos demais. E ser diferente é que não estou falando em ser engraçado, não estou falando em ser crítico, não estou falando isso, não, é fazer um diferente no sentido de ser um bom trabalho. Porque vai por mim, a maioria das pessoas não faz um bom trabalho. A maioria das pessoas faz um trabalho rasinho. E aí o salário como é que é? Rasinho. Uma boa parte das pessoas faz um trabalho médio. E o salário como é que é? Médio. Por quê? Porque a empresa pensa, esse cara que faz um trabalho rasinho, ou esse cara que faz um trabalho médio, se eu perder esse cara, eu arranjo outro, boto outro no lugar, tá tudo bem. Não tem problema. Então, eu posso pagar pouco para ele, porque se ele resolver sair por ganhar pouco, eu boto outro no lugar. Agora, se o cara faz um trabalho médio, eu vou ter um trabalho para achar alguém parecido com ele, até vou, mas eu acho. Agora, se o cara faz um baita de um trabalho, velho, se o cara é um puta profissional, a empresa não quer perder o cara, velho. Não vai querer perder. E aí o que ela vai fazer? Boa remuneração. Porque ela não vai perder o salário do cara, não vai perder o cara por causa de salário. E se uma empresa quiser tirar o cara dessa empresa, ela vai ter que colocar o quê? Dinheiro na mesa do cara. Eu estava conversando com um amigo que tem um canal no YouTube. E ele é muito bem remunerado, como eu falei, pelo YouTube, tá? Ele ganha quase 10 mil reais. Ele falou em torno de 10 mil, aí eu não sei se é quase 10 mil ou mais 10 mil, mas em torno de 10 mil. Vamos trabalhar com 10 mil reais só do YouTube, tá? Aí uma empresa de comunicação boa veio e fez um convite para ele. Eu não vou nem falar de qual cidade que é, tá? Para não expor o profissional. Mas fez um convite para ele trabalhar nessa empresa. Sabe o que ele falou para essa empresa? Eu não vou. Não vou por quê? Porque eu ganho mais do que você está me oferecendo só com o meu canal do YouTube. Ganho bem mais do que você está me oferecendo. Aí o cara foi, renegociou e tal, o que o cara teve que fazer? Aumentar o salário. Não, eu te pago um pouquinho mais, então você pode continuar com o seu canal no YouTube, não tem problema nenhum e tal. Hoje ele trabalha, tem o canal dele no YouTube, trabalha nessa grande empresa e ganha lá um salário
que para ele é satisfatório, mas por quê? Porque ele já tinha um embasamento, já tinha uma base, que ele não ia parar com aquela base dele para trabalhar nessa grande empresa. Então, assim, isso vale também para quando você está numa empresa. Se uma empresa não quer perder você, ela vai te dar um bom salário porque ela não quer que outra empresa venha e te tire dali. E como você faz para que a empresa queira ficar com você e te dê um bom salário? Sendo um bom profissional. Então, de novo, tá? Cuidado com as pessoas que aconselham vocês de que o jornalismo não paga bem, porque essas pessoas podem, não sei, não conheço a pessoa que está te aconselhando, mas ela pode não estar se esforçando tanto o suficiente para ela ganhar bem. Ela pode estar fazendo um trabalhinho raso e ela vai ganhar um salarinho raso. Não adianta, gente, é matemático isso, tá? Algumas pessoas estão dizendo aí quem é o profissional, não é esse profissional que citaram aí, tá? Não é ele, não. Professor Eduardo Gomes, _ História. Berton, o jornalismo investigativo possui espaço na imprensa esportiva? Há uma boa remuneração no campo? Cara, tem espaço, assim... O jornalismo investigativo ele serve mais assim para investigar coisas políticas, coisas policiais, não é tanto usado no jornalismo, tá? Quando é que o jornalismo investigativo é usado dentro do jornalismo esportivo? Quando, por exemplo, você quer, sei lá, investigar alguma transação irregular, algum roubo, algum isso ou aquilo e tal. Pode ter um campo aí? Pode ter um campo aí. Tá? Se descobriu muita coisa nesses últimos tempos aí, né? O Cruzeiro passou por uma grande crise agora, porque descobriram muita coisa que o Cruzeiro estava fazendo fora dos gramados ainda, que não foi legal, e o Cruzeiro está pagando preço por isso. Se descobriu muita coisa na época da diretoria, a diretoria antiga do Internacional, e hoje os caras, inclusive, estão banidos do esporte, porque se descobriu muita coisa através de investigação. Então, pode. Agora, você ser um jornalista investigativo para trabalhar exclusivamente com esporte, acho que não pode ter tanta demanda, mas pode ter um campo de atuação aí. Você pode também trabalhar aí, tá? O Davi TVC, boa noite, grande Berton, meu nome é Davi Brandão, sou jornalista esportivo aqui em Sergipe, as equipes esportivas e emissoras do meu estado são terceirizadas, como ser bem remunerado com cotas? Cara, aí, se elas são, por exemplo, você falou que elas são terceirizadas, né? Você pode, de repente, ir atrás de um patrocínio, trazer, de repente, para sua rádio, se isso é possível. Você pode, de repente, ter um canal seu paralelo à empresa que você trabalha e aí ser bem remunerado pelo trabalho que você faz além da TV. Você pode, sendo um profissional bom, qualificado, mostrar isso para o mercado, você pode freelar em outras emissoras de rádios, TVs webs, por exemplo, né? E aí você faz trabalhos curtos que vão te dar também uma remuneração. Então você tem alguns caminhos aí que você pode seguir, né? E você pode, de repente, mostrar para a empresa que você é um jornalista muito bem, um profissional muito bem qualificado e merece ganhar um bom salário aí dentro também, tá? O Murilo Souza, jornalistas que estão surgindo hoje não fazem o jornalismo investigativo? É isso? Imagino que seja isso, não sei. Não entendi bem a pergunta do Murilo. Vamos fazer uma aqui no YouTube. João Pedro do Carmo Castelhano. Fala, Berton. Comecei um estágio em uma rádio aqui em Balneário Camboriú. Show de bola, adoro Balneário Camboriú. Ganhando bem pouco. Mas, na minha opinião, a experiência e aprendizado adquirido vale bem mais. João, você está recém começando um estágio, né? Primeiro, quero só fazer uma ressalva. Adoro Balneário Camboriú, tá? Vou todo ano para lá, tenho família em Camboriú, sou apaixonado pelo lugar. Você está começando um estágio. Eu, quando comecei meu primeiro estágio, cara, eu ganhava R$200. R$200, tá? Mas o que você tem que ver nesse primeiro estágio que você está começando? Hoje em dia os estágios pagam bem mais que isso, tá, gente? Tem estágio aí que paga R$1.000 para quem está estagiando, não sei se é o caso do João, mas eu conheço estagiários que ganham R$1.000, R$1.500, às vezes R$2.000, tá? Só para estágio, tá, gente? Para aprender. Mas o que você tem que tirar do estágio hoje, João? Você tem que colocar em prática aquilo que você está aprendendo na teoria. Você tem que aproveitar para ficar perto de profissionais mais experientes que você e tirar lições disso. Você tem que fazer network. É para isso que serve o seu estágio nesse momento. A menos que você precise do dinheiro desse estágio para sobreviver. Aí eu vou dizer para você, se você está ganhando muito pouco, procure alguma coisa melhor aí para você tentar complementar aí essa sua renda. De repente até um canal na internet. Mas se você não está precisando exatamente dessa remuneração, aproveita para tirar lições
se qualificar, se formar um bom profissional e aí procurar ganhar mais. Gente, eu passei anos da minha vida aí galgando no mercado, né? Ganhando uma remuneração que talvez não era ideal para mim, mas o que eu tinha em mente? Não, eu tenho que ser melhor amanhã, eu tenho que ser melhor amanhã, eu tenho que ser melhor amanhã. E aí a coisa começou a surgir para mim. Não é de uma hora para outra. Para algumas pessoas é de uma hora para outra, mas para a maioria não é de uma hora para outra. Não vou chegar aqui para vocês e dizer assim, ó, nossa, é super fácil, vai lá, consegue. Não, é difícil, é complicado, tem que ralar, mas é possível. É isso que você tem que ter em mente. Aí você quer parar no vai dar trabalho ou você quer ir até o é possível? É isso que você tem que ter em mente e é aí que você tem que querer chegar, tá bom? Eu acho que foi uma baita live, até pelo nível das perguntas aqui que surgiu. Acho que esclareceu muito essa questão de mercado para vocês. Essas lives todas vão ficar disponíveis depois no meu canal do YouTube. A gente está completando hoje uma semana da pré-temporada de jornalismo esportivo. Gustavo, o que é essa jossa de pré-temporada de jornalismo esportivo? Todos os dias, de segunda a sexta, às 9h30 da noite, horário da transmissão do futebol, eu estou aqui fazendo lives sobre algum assunto de jornalismo. Então, eu já falei sobre técnicas, como se preparar, como se desenvolver numa cidade pequena. Hoje eu falei da questão do salário, né? Vão ter outras lives mais para frente. Então, todo dia, de segunda a sexta, às 9h30 da noite, aqui no Instagram e aqui no canal do YouTube, a gente tem lives sobre algum assunto específico de jornalismo. Hoje, eu falei sobre salário. Se você quer ver as outras lives, tem o meu canal do YouTube. Aliás, quem está aqui no YouTube já está no YouTube, mas quem é aqui do Instagram, me segue lá no canal do YouTube e recomendo o canal também para outras pessoas, tá bom? Gente, obrigado pela audiência de vocês. Numa sexta-feira, às 9h30, tá aqui comigo. Segunda-feira eu volto, às 9h30, com mais um assunto sobre jornalismo esportivo e possivelmente com alguns convidados aqui para participar da live com a gente, tá bom? Beijo no coração de todos, até a nossa próxima live. Tchau, tchau, galera.